Em 17 de janeiro de 1961, um general de 5 estrelas que liderou as forças aliadas na Segunda Guerra Mundial usou seu discurso de despedida na Casa Branca para fazer um alerta assustador. Dwight Eisenhower avisou a nação sobre a ascensão de um complexo militar industrial, um poder paralelo não eleito que ganharia vida própria e ditaria o destino do mundo. 6 décadas depois, essa profecia não apenas se concretizou, ela evoluiu. Transformou-se num cartel corporativo e financeiro que lucra trilhões com a perpetuidade dos conflitos globais. Para esse sistema, a paz é um desastre econômico. Hoje, no vetor global geoeconômico, nós vamos desmontar o motor da maior máquina de transferência de riqueza da história humana. Entenda como funciona e quem realmente lucra com o Triângulo de Ferro. Quando a União Soviética colapsou no início da década de 1990, o mundo celebrou o fim da Guerra Fria. Mas nos corredores do Pentágono e nos conselhos de administração dos fabricantes de armas, a paz era vista como uma crise existencial. Sem um inimigo global, o orçamento de defesa americano sofreria cortes drásticos. O mercado de guerra estava prestes a encolher. A solução veio em 1993, em um evento que entrou para a história de Washington com um nome sombrio, A Última Ceia. O secretário de Defesa, Les Aspin, reuniu CEOs das principais corporações de defesa dos Estados Unidos em um jantar confidencial. A mensagem do governo foi clara. O Pentágono não compraria mais armas de todos eles. Eles precisavam se fundir ou faliriam. O resultado foi a maior consolidação corporativa da história militar. De mais de 50 fornecedores competitivos, o mercado foi reduzido ao que chamamos hoje de as Big Five. Mas o detalhe mais perverso dessa engenharia não foi a fusão em si. O governo americano usou o dinheiro do pagador de impostos para reembolsar os custos dessas fusões e demissões. O Estado financiou a criação do próprio cartel que o faria refém. Com o fim da concorrência, a indústria de defesa americana deixou de operar sob as regras do livre mercado. Eles criaram o que a geoeconomia chama de monopsônio, um mercado onde existe um único comprador garantido, o Estado. E as regras do jogo mudaram. Essas megacorporações passaram a operar através de contratos do tipo custo mais margem. Se uma empresa civil atrasa uma obra ou gasta o triplo do orçamento, ela vai à falência. Na indústria de defesa, se o projeto de um caça como o F-35 atrasa 10 anos e custa trilhões a mais do que o previsto, o governo cobre todo o prejuízo e ainda paga uma taxa de lucro percentual garantida. A ineficiência tornou-se o modelo de negócios mais lucrativo do mundo. O risco financeiro é 100% socializado para a população, enquanto o lucro multibilionário é blindado e privatizado. Quando pensamos em corrupção no setor de defesa, o senso comum imagina subornos clássicos em malas de dinheiro trocadas em garagens escuras. Mas a geoeconomia nos ensina que a verdadeira corrupção estrutural não precisa infringir a lei. Ela escreve a lei. Como o Pentágono continua aprovando projetos multibilionários que estouram os prazos em décadas e fracassam em auditorias básicas, a resposta atende pelo nome de porta giratória, o trânsito livre e contínuo entre os reguladores do Estado e os regulados da indústria corporativa. O mecanismo funciona como um sistema de incentivo de carreira. Imagina um general de 4 estrelas ou um alto oficial de compras do Departamento de Defesa. O oficial que aprova a compra de uma arma hoje sabe perfeitamente que sua riqueza pessoal e seu futuro financeiro amanhã dependem de manter uma relação extremamente amigável com a empresa que vende essa mesma arma. Mas a porta giratória é apenas metade da armadilha. A cartada final das Big Five é o sequestro tecnológico através dos direitos de propriedade intelectual. Nas últimas décadas, o Pentágono cometeu um erro estratégico fatal. Ao encomendar novos sistemas de armas, os militares abriram mão de reter os direitos técnicos e os códigos-fonte dos equipamentos. Ou seja, o pagador de impostos financia toda a pesquisa e desenvolvimento de um caça ou navio de guerra, mas a patente da tecnologia pertence exclusivamente à corporação privada. Isso cria o que a indústria chama de dependência de fornecedor. Se uma peça quebra ou o software de um míssil precisa de atualização, o exército dos Estados Unidos é proibido por lei de consertar o próprio equipamento ou de contratar um concorrente mais barato. Eles são obrigados a pagar o preço de monopólio exigido pelo fabricante original para o resto da vida útil da arma. A guerra moderna torna-se, na prática, um serviço de assinatura com fidelidade obrigatória.
As megacorporações e o Pentágono formam dois lados de um esquema quase perfeito, mas para que os trilhões de dólares continuem fluindo, eles precisam do terceiro pilar do Triângulo de Ferro, o Congresso dos Estados Unidos. É no Congresso que o orçamento de defesa é aprovado. A pergunta lógica que a ciência política faz é como, ano após ano, independentemente de haver uma maioria democrata ou republicana no poder, o orçamento militar americano nunca sofre cortes significativos, mesmo quando o Pentágono reprova seguidamente suas próprias auditorias contábeis. A resposta não está na necessidade estratégica de Washington, mas em um conceito maquiavélico chamado engenharia política. E não há exemplo maior na história humana dessa prática do que o programa do caça F-35 da Lockheed Martin. O F-35 é o sistema de armas mais caro já construído. Ele sofreu décadas de atrasos, estouros orçamentários astronômicos e centenas de falhas técnicas críticas. Pela lógica do livre mercado, o projeto deveria ter sido cancelado. Mas a Lockheed Martin não projetou apenas um avião. Ela projetou um escudo político. A corporação fragmentou deliberadamente a cadeia de suprimento do caça. Em vez de construir o avião de forma eficiente em uma ou duas grandes fábricas, eles dividiram a produção das peças por 45 estados americanos e centenas de distritos eleitorais diferentes, dezenas de milhares de subcontratados, espalhados cirurgicamente pelo mapa político. Isso é o suborno geográfico. A genialidade perversa da indústria de defesa foi transformar um equipamento de guerra militar em um programa doméstico de geração de empregos. Imagine o dilema de um congressista. Se ele subir no púlpito para denunciar o desperdício trilionário do F-35 e votar pelo cancelamento do programa, ele não estará apenas cortando o orçamento do Pentágono. Ele estará votando diretamente para fechar a fábrica que emprega 3.000 trabalhadores no seu próprio distrito eleitoral. Ele estará demitindo os próprios eleitores que garantem a sua reeleição. O sistema se torna a prova de falhas. A avaliação da arma de guerra deixa de ser baseada em sua eficácia no campo de batalha e passa a ser medida pelo seu impacto econômico nas urnas. O Triângulo de Ferro não é uma anomalia democrática. É o sequestro da democracia pelo complexo industrial. Fabricar o caça ou o míssil mais avançado do mundo é apenas a primeira etapa do negócio. Para que o Pentágono assine o cheque trilionário e o Congresso aprove o orçamento, a máquina de guerra precisa de um inimigo. Ela precisa de uma narrativa. É impossível vender uma guerra perpétua para a população apenas com argumentos de lucro corporativo. A intervenção militar precisa de uma justificativa moral, intelectual e estratégica. É aqui que entra o quarto elemento não oficial mais vital do Triângulo de Ferro. Os think tanks de Washington, instituições renomadas, ditam a política externa dos Estados Unidos. Eles escrevem os relatórios de análise de risco e os artigos acadêmicos que os senadores leem antes de votar. O detalhe que raramente chega ao horário nobre é quem assina os contra-cheques dessas instituições. As mesmas megacorporações que fabricam armamentos injetam dezenas de milhões de dólares anualmente, na forma de doações filantrópicas nesses institutos de pesquisa. Na geoeconomia chamamos isso de lavagem de dinheiro intelectual. O capital da indústria da guerra entra pela porta dos fundos e sai pela porta da frente travestido de ciência política imparcial. Quando uma crise diplomática estoura, os canais de notícias não convidam o CEO da Lockheed Martin para explicar por que os Estados Unidos da América devem enviar bilhões em armamentos para a zona de conflito. Isso seria um conflito de interesses? Óbvio demais. Eles convidam o pesquisador sênior do think tank financiado pela Lockheed Martin. O público em casa acredita estar ouvindo uma análise acadêmica, objetiva e independente sobre a defesa da democracia. Na realidade, está consumindo um pitch de venda sofisticado. O especialista que recomenda a solução militar na televisão trabalha para a instituição financiada por quem vende a solução militar. Não é teoria da conspiração. É um modelo de negócios de Washington operando à luz do dia. Se o Pentágono é o cliente garantido, o Congresso é o avalista político, e os think tanks fornecem a justificativa moral. Quem, no final das contas, é o verdadeiro dono da loja? Na geoeconomia moderna, a indústria militar não responde a generais ou a presidentes. Ela responde aos imperativos de lucro trimestral de Wall Street. As Big Five da defesa são corporações de capital aberto, e os maiores acionistas institucionais da Lockheed Martin, da RTX, da Boeing e da General Dynamics são exatamente as mesmas megagestoras de ativos que controlam o sistema financeiro global, como BlackRock, Vanguard e State Street. Para as firmas da alta finança, um míssil disparado não é um evento geopolítico trágico, é uma redução de estoque.
É a garantia de que o governo americano terá que emitir uma nova ordem de compra multibilionária para repor o arsenal. A guerra proxy, a tensão pré-conflito e o envio de pacotes de ajuda armada são traduzidos em Wall Street como eventos de liquidez. A escalada de tensões garante a valorização das ações, gera dividendos poupudos e eleva o retorno dos fundos de pensão. O conflito tornou-se o ativo financeiro mais blindado e rentável do século XXI. E aqui reside o paradoxo inescapável do sistema. Os diretores dessas megacorporações têm uma obrigação legal, um dever fiduciário, de maximizar o lucro para seus acionistas institucionais. E a única maneira de uma empresa de armas crescer continuamente e apresentar lucros recordes a cada trimestre é se o mundo se tornar um lugar progressivamente mais perigoso. O triângulo de ferro não pode se dar ao luxo da paz. A paz é economicamente inviável. A máquina de guerra americana não está quebrada. A corrupção estrutural e a ineficiência trilionária que vemos não são falhas no sistema. Elas são um sistema funcionando exatamente como foi desenhado para funcionar. A advertência do presidente Eisenhower, em 1961, foi ignorada. E o complexo militar industrial engoliu o Estado, que deveria servi-lo. Para não ser feito de refém pelas narrativas superficiais do noticiário diário e entender as engrenagens brutais que realmente movem a ordem mundial, inscreva-se no Vetor Global Geoeconômico. Deixe nos comentários a sua análise. Você acredita que esse modelo financeiro chegará ao colapso pelo peso de sua própria ineficiência? Ou a guerra perpétua é o destino definitivo do século XXI? O Triângulo de Ferro não é apenas uma teoria, é uma realidade sistêmica. Ele molda a geopolítica, a economia e o futuro de nações. Compreender suas engrenagens é o primeiro passo para a mudança. Junte-se ao Vetor Global Geoeconômico para mais análises críticas.